A chuva caía forte sobre as ruas empedradas do bairro Alto quando Tomás correu para dentro do café antigo, o coração disparado. Tinha acabado de fotografar algo que nunca deveria ter visto. Nas imagens guardadas no cartão de memória, estava o segredo mais bem guardado da elite lisboeta, o poderoso empresário Miguel Albuquerque, casado e pai de família exemplar, beijando apaixonadamente outro homem numa suíte do Hotel Tivoli. Tomás, 28 anos, fotógrafo freelance conhecido pelos retratos crus da noite portuguesa, tremia enquanto secava a câmara com um guardanapo. Não era a chuva que o gelava, era o medo. Miguel Albuquerque não era apenas rico, era intocável. Controlava jornais, políticos, até juízes. Se aquelas fotos viessem à tona, Tomás sabia que sua vida acabaria antes mesmo de começar a exposição que planejava. Mas havia algo mais profundo que o impulsionava. Tomás era gay, assumido apenas para os amigos mais próximos, e carregava nas costas o peso de uma infância em Coimbra onde o pai, militar rígido, o chamara de fraco por chorar ao ver dois homens de mãos dadas num filme. Aquelas fotos não eram só escândalo, eram prova de que até os mais poderosos escondiam quem realmente eram. Expor Miguel seria expor a hipocrisia que sufocava tantos como ele. O café estava quase vazio. Apenas um homem sentado ao balcão, de costas, bebendo um café curto. Tomás escolheu a mesa mais afastada, ligou o laptop e começou a transferir as imagens. O coração batia tão alto que mal ouvia a chuva. Posso sentar-me? Uma voz grave perguntou em português perfeito, mas com um leve sotaque do norte. Tomás ergueu os olhos. O homem era alto, cabelo castanho ondulado molhado pela chuva, olhos verdes que pareciam guardar tempestades. Vestia um casaco de lã escuro, elegante demais para aquele café popular. Claro, respondeu Tomás, fechando rapidamente a tela. O homem sorriu, um sorriso que desarmava. Chove como se o mundo fosse acabar, não é? Sou Rafael. Tomás. Estenderam as mãos. O toque foi breve, mas algo elétrico passou entre eles. Rafael sentou-se à frente, pediu outro café. Conversaram sobre o tempo, sobre Lisboa, sobre fotografia. Rafael disse ser jornalista investigativo freelance. Tomás sentiu-se estranhamente à vontade. Pela primeira vez em meses, riu de verdade. Mas quando Rafael perguntou o que ele fotografava à noite, Tomás hesitou. Mentiu que eram apenas festas. Rafael não insistiu, mas seus olhos pareciam ler além das palavras. Naquela noite, Tomás voltou para o pequeno apartamento no Príncipe Real com a sensação de que algo mudara. As fotos de Miguel queimavam no disco rígido. Decidira, ia expô-las anonimamente numa galeria alternativa no Cais do Sodré. Chamaria a exposição Sombras da Elite. Seria sua forma de gritar ao mundo que o amor não escolhe classe social nem orientação para ser verdadeiro. Nos dias seguintes, Tomás e Rafael começaram a encontrar-se, por acaso, nos mesmos cafés, nas mesmas ruas. Rafael contava histórias do Porto, da família conservadora que abandonara quando assumiu ser gay aos 20 anos. Tomás, pela primeira vez, falou abertamente sobre o pai, sobre o medo que ainda carregava. Rafael ouvia com uma intensidade que fazia Tomás sentir-se visto de verdade. Uma noite, sob as luzes amarelas da Rua Nova do Carvalho, Rafael segurou a mão de Tomás enquanto caminhavam. Nenhum dos dois falou. Apenas aquele toque, quente, firme, dizendo tudo o que as palavras ainda não ousavam. Mas o destino tem formas cruéis de brincar. Na manhã seguinte, Tomás recebeu um e-mail anónimo: apaga as fotos do Sr. Albuquerque ou irá se arrepender. Anexada estava uma foto dele próprio, tirada de longe, saindo do hotel na noite fatídica. O pânico tomou conta. Alguém o seguia. E o pior, a foto fora tirada do ângulo exato onde Rafael estivera sentado no bar do hotel naquela noite, Rafael, que dissera estar lá cobrindo um evento empresarial. Tomás sentiu o chão sumir. O homem por quem começava a se apaixonar poderia ser o maior perigo de todos. Tomás passou a noite em claro revendo cada momento com Rafael. Cada sorriso, cada toque, cada palavra. Tudo parecia perfeito demais, calculado demais. Decidiu confrontá-lo. Encontraram-se no mirador da Senhora do Monte ao entardecer. Lisboa estendia-se abaixo deles, dourada e indiferente. Rafael chegou com um ramo pequeno de flores silvestres colhidas no caminho. Para ti, disse, sorrindo. Tomás não pegou as flores.
Quem és tu realmente, Rafael? O sorriso morreu nos lábios dele. O que queres dizer? Recebi isto hoje. Tomás mostrou o e-mail no telemóvel. Rafael leu, o rosto empalidecendo. Tomás, eu. Estavas no hotel naquela noite. Vi a foto. O ângulo é do bar. Explica-te. Rafael respirou fundo, olhou para o horizonte. Sim, estava lá. Mas não por ti. Estava investigando Albuquerque há meses. Corrupção, branqueamento de capitais, ligações à extrema-direita que financia campanhas contra direitos LGBT. Quando te vi saindo com a câmara, pensei que fosses outro jornalista. Segui-te para perceber quem eras. Tomás sentiu raiva e alívio ao mesmo tempo. E não me disseste nada. Tinha medo que não confiasses em mim. E estava começando a sentir algo por ti. Não queria misturar a investigação com isto. Rafael aproximou-se. Juro que o e-mail não fui eu. Tomás queria acreditar. Queria tanto. Mas a dúvida corroía. Preciso de tempo, disse, virando-se para ir. Rafael segurou-lhe o braço suavemente. Tomás, estamos do mesmo lado. Aquelas fotos podem derrubar não só a hipocrisia dele, mas todo um esquema que prejudica gente como nós. Tomás soltou-se e foi embora. Naquela noite, apagou os encontros marcados com Rafael e mergulhou no trabalho. Preparou a exposição com fúria renovada. Chamou um velho amigo, Luís, ativista LGBT e dono da Galeria Alternativa, para ajudar na montagem. Luís, 40 anos, sobrevivente da crise da SIDA nos anos 90, abraçou Tomás com força. Finalmente alguém com coragem de mexer neste ninho de cobras. As fotos foram impressas em grande formato, rostos desfocados exceto o de Miguel, apenas o suficiente para ser reconhecível por quem o conhecesse. Tomás escreveu textos curtos, poéticos, sobre máscaras e verdades sufocadas. Mas a ameaça não parou. O carro de Tomás apareceu com os 4 pneus furados. Recebeu chamadas mudas à madrugada. Uma noite, ao sair da galeria, 2 homens encapuzados o encostaram à parede. Para de brincar com fogo, maricas, sussurraram, antes de lhe darem um soco no estômago. Tomás voltou para casa dobrado de dor, mas mais decidido. Não contaria à polícia, não confiava neles, muitos financiados pela mesma elite. Na solidão do apartamento, a saudade de Rafael apertou. Mandou uma mensagem: preciso falar contigo. Rafael apareceu em menos de meia hora, olhos vermelhos de preocupação. Ao ver o hematoma no rosto de Tomás, abraçou-o com força. Meu Deus, o que te fizeram? Tomás chorou pela primeira vez em anos. Contou tudo. Rafael ouviu em silêncio, depois disse: Vamos acabar com isto juntos. Tenho provas de corrupção que, combinadas com as tuas fotos, destroem Albuquerque. Mas precisamos ser inteligentes. Naquela noite, ficaram acordados até o amanhecer planejando. Entre documentos e cafés, os olhares cruzavam-se mais longos, as mãos tocavam-se sem querer. Quando o sol nasceu sobre o Tejo, Rafael beijou a testa de Tomás. Não te vou perder, murmurou. Tomás acreditou. A exposição abriu numa sexta-feira chuvosa de novembro. A galeria pequena lotou. Jovens LGBT, jornalistas independentes, ativistas. As fotos impressionavam pelo contraste, rostos poderosos em momentos de vulnerabilidade absoluta. Tomás, de preto, discurso preparado, subiu ao pequeno palco improvisado. Rafael estava na plateia, orgulhoso. Estas imagens não são sobre verismo, começou Tomás, voz firme apesar do nervosismo. São sobre liberdade. Sobre o direito de amar sem medo, sem máscaras. Mesmo quando quem usa a máscara é quem nos oprime. Aplausos. Flash. Mas no fundo da sala, uma figura observava em silêncio, o próprio Miguel Albuquerque, acompanhado por 2 seguranças. Quando Tomás desceu, Miguel aproximou-se. Impressionante, disse, voz fria. Mas caro. Muito caro. Rafael interpôs-se imediatamente. Ameaças em público. Corajoso. Miguel sorriu sem humor, não é ameaça. É aviso.
Amanhã estas fotos desaparecem. E vocês com elas, se insistirem. A tensão era palpável. Luís chamou a segurança da galeria. Miguel saiu, mas deixou no ar a promessa de vingança. Naquela noite, Tomás e Rafael foram para a casa de Rafael, no campo pequeno, por segurança. Pela primeira vez dormiram na mesma cama, apenas dormiram, abraçados, como se o mundo lá fora pudesse acabar a qualquer momento. No dia seguinte, o inferno começou. Os principais jornais, controlados por amigos de Albuquerque, publicaram artigos chamando a exposição de ataque imoral à privacidade. Blogs de extrema-direita espalharam o nome de Tomás, endereço, fotos antigas. Recebeu ameaças de morte. A galeria foi vandalizada. Mas algo inesperado aconteceu, a comunidade respondeu. Manifestações espontâneas em frente à galeria. Hashtag sombras da elite e amor sem máscaras viralizaram. Jovens partilhavam histórias pessoais de rejeição, de medo. Um canal de televisão independente entrevistou Tomás e Rafael juntos. Pela primeira vez, falaram abertamente como casal. A química entre eles era visível. Portugal inteiro viu dois homens apaixonados lutando por verdade. Albuquerque contra-atacou. Processou Tomás por violação de privacidade. Congelou contas bancárias de Luís. Mas Rafael revelou suas provas de corrupção ao Ministério Público anonimamente. O cerco começava a fechar-se. Numa noite, enquanto preparavam defesa legal, Rafael recebeu uma chamada. O rosto mudou. Era a minha mãe, disse, voz trêmula. O meu pai teve um infarte. Está muito grave. Tomás abraçou-o, vai para o Porto. Eu fico bem. Não te deixes sozinho nisto. Precisas da tua família agora. Vai. Rafael partiu no comboio da manhã. Tomás ficou em Lisboa, enfrentando sozinho a tempestade que se aproximava. Sem Rafael, Lisboa parecia maior e mais hostil. Tomás mudou-se temporariamente para a casa de Luís, no Intendente. As ameaças continuavam, mas agora vinham também mensagens de apoio do país inteiro. Uma tarde, recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma pena USB e uma nota, do homem que beijou Albuquerque. Use com cuidado. Tomás abriu o arquivo com Luís. Era um vídeo. O amante de Miguel, um jovem ator chamado Diogo, falava diretamente à câmara. Contava como Miguel o mantivera em segredo durante anos, prometendo deixar a esposa, mas nunca cumprindo. Como o usara para contatos políticos. Como o ameaçara quando Diogo quis terminar. Ele destrói vidas para proteger a imagem, dizia Diogo, olhos cheios de lágrimas. Não aguento mais viver na sombra. Tomás sentiu um misto de compaixão e responsabilidade. Ligou para Rafael, que ainda estava no Porto, o pai melhorava lentamente. Isto muda tudo, disse Rafael. Com o testemunho dele, Albuquerque cai. Mas Diogo desapareceu no dia seguinte. O apartamento vazio, telemóvel desligado. Tomás temeu o pior. A pressão aumentou. O julgamento do processo de Albuquerque contra Tomás aproximava-se. Os advogados de Miguel eram os melhores e mais caros de Portugal. Numa noite de insônia, Tomás saiu para caminhar junto ao Tejo. Sentou-se num banco em Belém, olhando o mosteiro dos Jerónimos iluminado. Sentiu-se pequeno perante tanto poder. Então viu uma figura aproximar-se. Era o pai de Tomás, militar reformado, que não via há 5 anos. Recebi uma carta anónima com o link da tua entrevista, disse o pai, voz rouca. Vim de Coimbra. Tomás preparou-se para o pior. O pai sentou-se ao lado. Silêncio longo. Sempre soube que eras diferente, começou. Tive medo. Medo do que os outros diriam. Medo de falhar como pai. Mas ver-te na televisão, corajoso, fez-me lembrar que o verdadeiro fracasso é calar quem amamos. Tomás olhou, incrédulo. Desculpa, filho. Tarde demais, eu sei. Mas estou orgulhoso de ti. Pela primeira vez, abraçaram-se. Tomás chorou como criança. No dia seguinte, Rafael voltou. O pai estabilizara. Trouxe notícias, o Ministério Público abrira inquérito formal contra Albuquerque por corrupção.
Mas a vitória parecia distante ainda. Numa conferência de imprensa, Miguel negou tudo, chamou Tomás de ativista radical com agenda pessoal. A tensão atingiu o pico quando Diogo reapareceu, espancado, em hospital no Algarve. Fora encontrado inconsciente numa praia. Sobreviveria, mas estava em coma. Tomás e Rafael visitaram-no. O quarto cheirava a desinfetante e medo. A mãe de Diogo, devastada, agradeceu-lhes por darem voz ao filho. Naquela noite, Rafael disse: "Se lhe acontecer algo mais, a culpa será nossa." "Não", respondeu Tomás. "A culpa é de quem o silencia." Decidiram publicar o vídeo de Diogo anonimamente na internet. Em horas, tornou-se viral. Portugal acordou indignado. A maré virou. Manifestações enormes em Lisboa, Porto, Coimbra. A comunidade LGBT uniu-se como nunca. Políticos de esquerda e até alguns moderados condenaram Albuquerque. A pressão pública forçou a polícia a investigar o espancamento de Diogo. Provas apontaram para seguranças contratados por empresas ligadas a Miguel. Rafael e Tomás tornaram-se símbolos. Entrevistas, debates, capas de revistas. Mas o preço era alto: exaustão, paranoia, medo constante. Uma noite, no apartamento de Rafael, receberam uma chamada. Era o advogado de Albuquerque propondo acordo: retiraria o processo se as fotos e vídeo fossem apagados para sempre. "Nunca", respondeu Tomás. Mas Rafael hesitou. "E se aceitarmos em troca da segurança de Diogo e da tua?" "Isso é chantagem. Se cedermos agora, outros continuarão escondidos." Discutiram pela primeira vez com raiva. Palavras duras. Rafael saiu porta fora. Tomás ficou sozinho, coração partido. Perguntava-se se o amor resistiria à pressão. No dia seguinte, Diogo acordou do coma. A primeira coisa que pediu foi falar com Tomás. Gravaram um novo depoimento, agora oficial, à polícia. Albuquerque foi detido preventivamente. As manchetes gritavam: "Magnata preso por corrupção e suspeita de agressão." A elite tremeu. Outros segredos começaram a surgir: políticos, empresários, até um bispo, inspirados pela coragem de Tomás e Rafael. Mas a vitória tinha gosto amargo. Rafael não atendia às chamadas de Tomás. O afastamento doía mais que as ameaças. Numa tarde cinzenta, Tomás foi ao mirador onde tudo começara. Sentou-se no mesmo banco. Chorava baixinho quando sentiu alguém ao lado. Era Rafael, olhos vermelhos. "Desculpa", disse. "Tive medo de te perder para esta luta. Mas percebi que te perderia se fugisse dela." Tomás olhou: "Achas que conseguimos ser só nós? Sem tudo isto?" "Não sei. Mas quero tentar contigo." Beijaram-se ali, com Lisboa testemunha. Pela primeira vez sem medo de quem visse. Meses depois, o julgamento de Miguel Albuquerque encheu os tribunais. Testemunhas sucediam-se. Diogo, já recuperado, depôs com coragem impressionante. As provas de Rafael foram decisivas. Miguel foi condenado à prisão efetiva por corrupção e cumplicidade em agressão grave. A sentença fez história. Pela primeira vez, a hipocrisia de um poderoso fora punida publicamente também pelo dano causado à comunidade LGBT. Tomás publicou um livro de fotografias e textos, Sombras da Elite, tornou-se best-seller. Parte dos lucros foi para associações de apoio a jovens LGBT rejeitados pelas famílias. Rafael voltou ao jornalismo, agora com coluna fixa num jornal independente. Juntos, criaram uma fundação para apoiar artistas e jornalistas que expusessem discriminações. Uma noite de primavera, no mesmo café do bairro Alto onde tudo começara, Tomás e Rafael comemoravam o primeiro aniversário de namoro. "Lembras-te quando pensaste que eu era o vilão?" riu Rafael. "Nunca mais duvido de ti", respondeu Tomás, entrelaçando os dedos. Fora, Lisboa brilhava. O Tejo refletia luzes da cidade que, lentamente, aprendia a ser mais humana. O pai de Tomás apareceu de surpresa com a mãe, agora separados, mas em paz. Abraçaram Rafael como genro. Luís trouxe champanhe. Diogo, já namorando um enfermeiro que o cuidara no hospital, sorriu feliz.
naquele pequeno café, celebravam não só o amor, mas a coragem de muitos que ousaram ser quem eram. Tomás olhou para Rafael e pensou: valeu cada ameaça, cada dúvida, cada lágrima. Porque no fim, o amor, verdadeiro, assumido, lutado, vence sempre. E sob as luzes quentes do bairro alto, Lisboa parecia, pela primeira vez, verdadeiramente livre.